Há uma história sobre uma família, não o tipo de família que você imagina quando ouve palavras como amor e apoio. Minha família me ensinou desde cedo que, quando menino, meu valor era medido pelo quanto eu conseguia provar a mim mesmo aos meus pais. Mas, por mais que eu tentasse, aquele amor incondicional que eu tanto desejava nunca veio até mim. Comecei a trabalhar com apenas 13 anos, me esforçando para ganhar cada centavo, só para depois me dizer que todas as minhas economias arduamente conquistadas tinham que ser usadas para pagar as cirurgias plásticas da minha irmã mais velha. Grace, minha irmã, tinha uma vida que eu jamais poderia ter mimada e raramente convidada para tentar. Enquanto isso, eu era deixada para carregar o peso sozinha, invisível e sem ser ouvida. Você já se sentiu como se estivesse vivendo na sombra de outra pessoa? Como se, não importa o que você faça, as expectativas e a injustiça o perseguissem como uma maldição. Minha história é sobre essa luta, a raiva, a tristeza e o aliado inesperado que mudou tudo, meu avô. Antes de começarmos, deixe um comentário abaixo e nos diga de qual cidade você está assistindo. Agora, relaxe e curta o vídeo. Crescer na minha família foi como caminhar na corda bamba esticada sobre um abismo, cada passo carregado de expectativas que eu jamais conseguiria alcançar. Meus pais estavam imersos em uma espécie de patriarcado antiquado, mas não do tipo que honra ou eleva. Não. Era uma versão distorcida, em que ser menino significava carregar fardos intermináveis, enquanto minha irmã Grace, a mais velha, reinava como uma princesa intocada pelas consequências. Desde as primeiras lembranças que tenho, era claro, eu era o homem da casa. A voz do meu pai ecoava na minha cabeça, dizendo que eu precisava ser sério, responsável e, acima de tudo, provar meu valor. Sem esmolas, ele dizia: tudo o que você ganha, você ganha. Mas Grace. Tudo lhe era entregue embrulhado em fitas e elogios. Ela nunca precisou se esforçar. Nunca precisou provar nada, exceto permanecer bonita e se casar bem. Esse era o seu destino, e meu trabalho infernal era ser sua sombra, trabalhar mais, ganhar mais, me sacrificar por uma família que mal me via. Lembro-me de noites olhando para o teto, me perguntando o que eu tinha feito de errado. Porque o amor era tão medido nesta casa. Porque meu valor nunca era suficiente. Eu ouvia as vozes deles, sem nem mesmo elevar o tom, apenas pequenas provocações sutis, lembretes de que eu era menos favorecida. Mamãe, geralmente meu refúgio, frequentemente desviava o olhar, presa na teia de favoritismo que se formava em torno de Grace. Às vezes, quando mamãe achava que eu não estava ouvindo, ela sussurrava coisas como Grace é o nosso orgulho, para papai, que apenas assentia sem remorso. Meu cunhado, Luke, certa vez me chamou de lado depois de uma dessas noites. Você não merece isso, disse ele baixinho. Você está se matando de trabalhar enquanto ela só faz-se fantasiar. Não é justo. Mas aquelas palavras, embora reconfortantes, pareciam uma tábua de salvação frágil em areia movediça. Porque, por mais que Luke se solidarizasse, ele fazia parte do mundo que deixou aquilo acontecer. E então havia Kelsey, minha irmã mais nova. Ela era o coringa, a única centelha de luz à qual eu me apegava. Diferente de Grace em todos os sentidos, obstinada, despretensiosa, o mais importante, não mais uma peão a ser transformada em princesa. Eu a amava intensamente, mas mesmo ela não era imune ao veneno lento dos ideais da nossa família. Minha luta mais feroz seria impedi-la de cair na mesma armadilha, abrir para ela um caminho diferente daquele que Grace estava condenada a trilhar. Esta casa era como um campo de batalha onde se esperava que eu fosse ao mesmo tempo soldado e mártir. Grace era a herdeira de um trono construído sobre indulgência e negação. Ninguém me ensinou a navegar neste campo minado de emoções, de me sentir invisível e, ainda assim, sobrecarregada além da conta. Eu me sentia abandonada, não apenas pelo amor, mas pela justiça, pela própria esperança. Eu não estava apenas lutando por mim mesma, eu estava protegendo Kelsey de se tornar mais uma vítima desse legado tóxico. Contendo as lágrimas, engolindo cada grama de raiva e traição, aprendi cedo que força significa silêncio. Mas esse silêncio estava-me quebrando. E, no entanto, em algum lugar em meio a esse caos, uma pequena chama rebelde se acendeu dentro de mim, sussurrando que talvez, só talvez, eu merecesse algo melhor. Talvez meu valor não fosse definido pela lente estreita que meus pais tinham. Talvez houvesse uma saída. Mas antes que eu pudesse encontrar esse caminho, eu tinha que sobreviver ao presente, onde o favoritismo não apenas moldava vidas, mas as destruía. A partir do momento em que me disseram que eu precisava provar meu valor, meu mundo mudou. Eu tinha apenas 13 anos, uma idade em que a maioria das crianças está descobrindo quem quer ser, sem carregar o peso da sobrevivência. Mas, para mim, provar meu valor não era uma questão de sonhar, era uma questão de trabalhar, mais e por mais tempo do que qualquer outra pessoa esperava. Meu primeiro emprego foi passear com cachorros no nosso tranquilo bairro. Uma tarefa simples, mas que rapidamente se tornou minha tábua de salvação.
De manhã cedo, enfrentando o frio ou a chuva, eu prendia cães de rua com uma paciência que eu nem sabia que tinha. Aquela pequena renda era minha, conquistada com suor e foco inabalável. Economizei cada centavo, sonhando que um dia esse dinheiro seria minha passagem para a faculdade, minha rota de fuga da gaiola sufocante que minha família havia criado. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Meus pais nunca perguntavam quanto eu ganhava, nem como eu gastava. Eles não queriam entender, só queriam uma prova de que eu era responsável. Não era amor que eles buscavam, era obediência. Lembro-me de uma conversa com minha mãe que ainda me assombra. Eu disse a ela: quero economizar para a faculdade, para um futuro que seja meu. Seus olhos não se suavizaram, eles se endureceram. Ela me disse: você não é mais criança. Você tem responsabilidades. Foi um golpe devastador, porque eu não era mais apenas um menino, eu era o trabalhador deles, o escudo deles, o sacrifício tácito deles. Grace, por sua vez, não tinha esse tipo de conversa. Seus dias eram preenchidos com compras, tutoriais de maquiagem e elogios intermináveis sobre sua aparência. Nenhuma menção a responsabilidades, nenhuma exigência de provar nada além de sua beleza. Não era apenas injusto, era uma divisão do próprio amor. Meu tio Tom, irmão do meu pai, era uma das poucas pessoas que conseguia enxergar através da fachada. Certa noite, ele me chamou de lado depois de um jantar em família. Você está fazendo todo o trabalho pesado, disse ele suavemente, mas você precisa saber que não está sozinha. Nós a vemos. Essas palavras perfuraram o entorpecimento, oferecendo um raro lampejo de esperança. Depois, havia Kelsey, minha irmãzinha que, ao contrário de Grace, nunca quis os holofotes, mas estava sendo lentamente arrastada para as expectativas da família. Eu passava noites ensinando-a a se proteger das mesmas decepções, dizendo-lhe: não deixe que definam o seu valor. Você é mais do que as expectativas deles. Mas, por mais que eu tentasse me controlar, o peso era insuportável. Havia noites em que eu me encolhia no escuro, sentindo-me invisível e indesejada. O silêncio dos meus pais era o ruído mais alto, dizendo-me que eu nunca era o suficiente, que meus sacrifícios eram invisíveis porque eu nunca fui a filha favorita. Apesar de tudo isso, eu me recusei a desistir. Cada dia era uma batalha para provar que meus sonhos importavam, que meu valor era real, mesmo que ninguém mais percebesse. Eu tinha vários empregos, conciliava os estudos e carregava o fardo de uma família dilacerada pelo favoritismo e pela negligência. No entanto, o momento decisivo chegou quando meu pai, o homem que exigia que eu provasse meu valor, pediu algo que eu jamais esperava. Ele queria todas as minhas economias para pagar a cirurgia plástica da Grace. Parecia uma traição final, um soco devastador do homem que eu tanto me esforcei para agradar. Mas eu soube então que tinha acabado com a invisibilidade. Eu não era mais um peão dele. Foi então que ousei buscar ajuda além dos muros do nosso lar desfeito. E foi aí que meu avô entrou na história, um homem cujo nome, por si só, poderia abalar os alicerces do mundo da minha família. Ao final deste capítulo, eu oscilo entre a libertação ou a devoração. As lutas pela sobrevivência em uma idade tão jovem foram apenas o começo. À minha frente, uma batalha ainda mais feroz, não apenas por dinheiro ou aprovação, mas por justiça e autorrespeito. A tempestade finalmente chegou numa noite comum, quando tudo o que eu vinha segurando se desfez. Sentei-me em frente ao meu pai, na penumbra da nossa cozinha apertada, o ar pesado com todas as palavras não ditas que vinham fervendo há anos. Ele parecia cansado, mas decidido, como se estivesse se preparando para dar um veredito que mudaria tudo, porque mudou. Preciso que você me dê suas economias. Todas elas, disse ele baixinho, com os olhos fixos nos meus. É para a Grace. Ela precisa da cirurgia. Essas palavras não ecoaram apenas pela sala, elas destruíram meu mundo. Eu havia passado anos economizando cada centavo, sacrificando minha infância, trabalhando em empregos que ninguém mais queria, tudo com o sonho de ir para a faculdade e encontrar minha própria saída. E agora, meu pai queria tirar tudo isso de mim, para financiar os prazeres infinitos da minha irmã, a mesma irmã a quem nunca pediram que provasse que valia alguma coisa. Ainda sinto o fogo crescendo dentro de mim, a raiva se misturando à descrença. Quer que eu pague por isso? Depois de tudo. Você deixou claro que eu só sirvo para trabalhar, não para sonhar, gritei, com a voz embargada por anos de frustração. Minha mãe, que estivera em silêncio ao fundo, interveio de repente, suas palavras eram uma mistura venenosa de culpa e manipulação. Você precisa pensar na família. O sacrifício é o que nos mantém unidos. Grace está passando por dificuldades. Você deveria ajudar. Mas eu sabia que não. Não se tratava de família. Tratava-se de favoritismo disfarçado de dever. Tratava-se de eu ser o caixa eletrónico da família, de quem se esperava que eu desse sem questionar, enquanto Grace recebia tudo. As tensões explodiram.
Naquele momento, anos de sofrimento silencioso se derramaram. Contei a eles como trabalhei desde os 13 anos, como dei tudo de mim para provar meu valor, apenas para ouvir agora que nada disso era meu para guardar. Denunciei a hipocrisia, as roupas luxuosas, as festas, a vida fácil da minha irmã e a negligência emocional que me fazia sentir abandonada em minha própria casa. Grace, sentada à mesa, revirou os olhos e chutou minha perna por baixo. Mas eu já não me importava mais. A divisão em nossa família era tão grande quanto sempre, e a guerra não era mais silenciosa. Meu tio Mark, que sempre tentara se manter neutro, entrou no momento em que a gritaria estava no auge. Ele olhou de um para o outro, balançando a cabeça. Não é assim que uma família deve se tratar, disse ele baixinho. Talvez seja a hora de todos encararmos a verdade. Essa verdade era tão desconfortável quanto inegável. A família que eu antes considerava um refúgio estava se desfazendo diante dos meus olhos. O que deveria ser amor havia se transformado em controle, manipulação e ressentimento amargo. Depois daquela noite, a casa se dividiu. O silêncio tomou conta dos cômodos onde antes morava o riso, e o peso da traição pairava sobre cada refeição, cada conversa. Mas, em meio àquela tempestade de conflitos, encontrei algo inesperado, uma centelha de clareza. Percebi que não precisava carregar sozinho os fardos da família. Percebi que a justiça não era apenas uma esperança, era uma luta que eu estava pronta para liderar. Justamente quando eu pensava que a história da minha família havia chegado ao seu capítulo mais sombrio, uma luz surgiu de um lugar inesperado. Meu avô, o homem de quem eu sempre ouvira falar, mas raramente via, surgiu no caos com uma presença que exigia atenção. Quando o procurei, desesperada por alguém que pudesse me entender, não compreendi completamente o poder que seu nome tinha ou o efeito cascata que seu envolvimento causaria. Nosso primeiro encontro foi tenso, mas estranhamente reconfortante. Em sua modesta sala de estar, cercada por fotos antigas e memórias que eu mal conhecia, abri meu coração. Contei tudo a ele, a injustiça, a pressão infinita, a sensação de ser invisível apesar dos meus sacrifícios. Contei a ele sobre as exigências intermináveis de Grace e sobre minhas economias sendo levadas embora. Cheguei a confessar a exaustão de me sentir presa entre o amor e o ressentimento. O avô ouviu sem interromper, com o olhar suave, mas firme. Quando terminei, ele simplesmente disse: "Você merece justiça. Vamos consertar isso." Aquelas palavras não eram apenas uma oferta de ajuda, eram uma promessa de que alguém finalmente acreditou em mim, algo que meus próprios pais nunca acreditaram. Em casa, a atmosfera mudou no momento em que o vovô decidiu intervir. Sua autoridade era inegável. Meu pai, normalmente tão rígido e inflexível, de repente pareceu cauteloso, até mesmo com medo. Era como se os próprios alicerces da nossa família tremessem sob o peso da presença do vovô. Certa noite, o avô reuniu toda a família para o que deveria ser uma simples reunião. Em vez disso, transformou-se em um acerto de contas. Ele olhou cada um de nós nos olhos, especialmente o pai, e exigiu respostas sobre as escolhas que estavam sendo feitas, o dinheiro gasto, o favoritismo demonstrado. Grace ficou ali, atordoada e incapaz de encarar qualquer o peso da verdade rompendo sua armadura cuidadosamente construída. Meus pais se atrapalharam em desculpas, mas a voz do vovô cortou cada mentira. Esta família não é só sobre uma criança. É sobre todos vocês. E vocês não foram justos. Então veio a decisão que quebrou todas as expectativas. O avô anunciou que sua herança, uma quantia de $300.000 destinada aos 3 netos, não seria mais dividida igualmente. Em vez disso, a maior parte iria para mim e Kelsey, aqueles que haviam sido deixados para trás e negligenciados, enquanto Grace receberia apenas uma pequena parte. A sala explodiu. Grace gritou que era injusto. O rosto do pai ficou vermelho de raiva e descrença. O silêncio da mãe dizia tudo. Mas o avô se manteve firme, com a voz firme e resoluta. Você criou essa divisão. Essa é a sua prestação de contas. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, me senti visto. Não apenas como um filho ou um trabalhador, mas como uma pessoa digna de respeito, amor e justiça. A decisão do vovô não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de consertar as coisas, de quebrar o ciclo de favoritismo que havia envenenado nossa família. Mesmo com a poeira baixando e a família se fragmentando ainda mais, eu sabia que este era o início de um novo capítulo. Um capítulo onde a justiça tinha a chance de prosperar. Onde Kelsey poderia crescer sem a sombra do favoritismo pairando sobre ela. E onde eu poderia começar a me reconstruir, não apenas como filho, mas como um homem que finalmente havia encontrado sua voz. Mas essa vitória teve um preço. O ressentimento dos meus pais cresceu e as batalhas estavam longe de terminar. No entanto, com o vovô ao meu lado, eu me sentia mais forte do que nunca. O confronto com meu avô foi como um trovão que ecoou pelos corredores vazios da nossa casa.
O ar, antes carregado de queixas não expressas, agora crepitava de tensão e descrença. Meus pais, divididos entre a raiva e a vergonha, recuaram em silêncio, enquanto os olhos de Grace ardiam com uma mistura de inveja e desespero. Ela havia perdido a coroa que sempre presumiu ser sua por direito. Durante dias, a casa pareceu um campo de batalha repleto de minas terrestres invisíveis. Cada olhar, cada palavra, era carregado de suspeita e ressentimento. Meu pai, que sempre fora o patriarca inflexível, parecia de alguma forma menor, sua autoridade arrancada não pela força, mas pela verdade e pelas consequências. Seu silêncio era uma admissão em alto e bom som. Mamãe tentava preencher a lacuna cada vez maior, mas suas tentativas muitas vezes pareciam fios finos esticados demais. Ela implorava, manipulava e, às vezes, atacava de maneiras que só aprofundavam as cicatrizes entre nós. Aprendi a me proteger emocionalmente, sabendo que a vulnerabilidade poderia ser uma arma neste ambiente fragmentado. Kelsey, minha irmãzinha, foi apanhada no fogo cruzado mais do que qualquer outra pessoa. Sua inocência juvenil se chocava dolorosamente com a amargura ao seu redor. Lembro-me das noites em que ela me ligava, com a voz trêmula, contando como mamãe e papai tentavam convencê-la, moldá-la para ser a próxima Grace. Eu lhe dizia para se segurar, para ser forte, para se apegar a quem ela realmente era. Apesar de tudo, essa reviravolta me deu algo que eu não sentia há anos, um vislumbre de liberdade. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, foi agridoce. Fazer as malas foi como me livrar de uma pele pesada que eu carregava há muito tempo. Dizer adeus à Kelsey trouxe lágrimas que nenhuma de nós conseguiu conter, ela era minha âncora, minha razão para lutar. A faculdade era um mundo novo, uma chance de me construir sem a sombra do favoritismo e das expectativas que me cercavam. Eu conseguia conciliar trabalho e estudo, mas agora era por minha conta, não para provar nada a ninguém. A herança que meu avô me garantiu me deu um respiro, mas, mais do que isso, me deu esperança. Em casa, a dinâmica familiar mudou novamente. Meus pais, receosos de novas perdas, mantiveram distância. Grace oscilava entre tentativas de consertar as coisas e explosões de amargura, suas inseguranças agora expostas. Enquanto isso, encontrei aliados inesperados, amigos, mentores e até parentes distantes que expressaram seu apoio em silêncio, me lembrando de que eu não estava sozinha. Olhando para trás, percebo que o confronto foi menos um final do que um crisol, uma provação intensa e dolorosa que me trouxe nova força e clareza. Foi o momento em que deixei de ser uma sombra na história da minha família e comecei a escrever a minha própria. Nos momentos de silêncio, longe das brigas e das palavras duras, comecei a confrontar aquilo que a família nunca ousou falar, o meu valor. Durante anos, me medi pelos padrões impossíveis estabelecidos por pais que demonstravam amor por meio de favoritismo e negligência. Mas a verdade que descobri era crua e libertadora. Meu valor não estava vinculado à aprovação deles ou à sombra de Grace. As feridas eram profundas, traições que cortavam minha alma quando as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente exigiam provas do meu valor por meio de sacrifícios infinitos. Mas, lentamente, pedaço por pedaço, eu me reconstruí a partir dessas partes quebradas. Sessões de terapia, conversas noturnas com amigos que se tornaram a família escolhida, momentos de silêncio em que finalmente ouvi minha própria voz me respondendo. Kelsey se tornou minha motivação e meu espelho. Protegê-la dos padrões tóxicos deixou de ser apenas uma luta contra nossos pais, tornou-se uma promessa de nutrir amor e justiça onde antes não havia nenhum. Ela me ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a gentileza e a resiliência podem florescer. A jornada estava longe de ser tranquila. Eu lutava contra a raiva, às vezes um fogo abrasador que ameaçava me consumir, e contra o perdão, uma ponte frágil que eu lutava para atravessar. Percebi que a justiça não se tratava de punição, mas de equilíbrio, de resgatar minha dignidade enquanto me libertava do peso que me mantinha refém. Encontrei força em aliados inesperados, mentores que enxergavam além das cicatrizes da minha família, amigos que respeitavam minha jornada e até mesmo momentos de conexão com Grace, por mais complicados e dolorosos que fossem. Esses encontros me ensinaram sobre empatia, limites e a beleza confusa dos relacionamentos imperfeitos. Na faculdade, comecei a explorar quem eu era além dos papéis impostos a mim. Descobri paixões, construí amizades e abracei a liberdade de errar e crescer. A herança não era apenas dinheiro, tornou-se um símbolo, de novos começos, de escolhas feitas nos meus próprios termos. Olhando para trás, o menino que antes se escondia atrás do silêncio agora se ergue mais alto, não porque a família mudou da noite para o dia, mas porque eu mudei por dentro. Minha história não é apenas sobre sobreviver ao favoritismo ou à crueldade familiar, é sobre aprender a me amar intensamente, a exigir justiça e a construir um legado de compaixão para aqueles que virão depois de mim. Este não é o fim, mas um ponto de virada, o começo de uma vida em que meu valor só eu posso definir. E, à medida que sigo em frente, carrego comigo as lições da dor, o fogo da resiliência e a esperança de que, um dia, o amor será incondicional. Obrigada por ouvir minha história. Se ela repercutiu,
Compartilhe de onde você está assistindo nos comentários abaixo, vamos nos conectar por meio dessas histórias de luta e força. Fique ligado enquanto continuo compartilhando trechos dessa jornada, porque cada passo adiante merece ser ouvido.